Boa tarde, galera do YouTube, beleza? Meu nome é Cauê, mais uma videoaula aí, certo? Bom, hoje aqui eu trouxe uma videoaula, como eu tinha prometido, falando um pouco sobre o circuito gerador de clock da placa-mãe, certo? Esse circuito ele constitui de um cristal e um oscilador de clock e alguns outros componentes em volta, tal como diodo, capacitores, resistores, beleza? E bobinas. Bem, quando a gente fala que o circuito gerador de clock está com problema, a percepção dele acaba sendo um pouco difícil. Até porque se você pegar um computador aí que não está funcionando, você vai ter que fazer diversos testes, né, para dar índice que é o gerador de clock aqui, certo? Mas a gente no evento qualquer aí, você está com problema, você está em dúvida, pô, meu, não custa fazer o teste aqui, né, antes de jogar a placa-mãe fora. Então tenta fazer o teste nesse circuito e ver se ele volta a funcionar, tá? Ver se ele corresponde aos testes. Se corresponder, se ele tiver bom e a placa-mãe não estiver funcionando, daí é outro circuito. Mas se ele tiver ruim e a placa-mãe não está ligando, aí você já sabe que é ele, tá certo? Então, bom, para a gente trabalhar com ele, a gente vai estar precisando do que? Apenas de um multímetro, certo? Desenhei aqui um multímetro básico, beleza? Um multímetro analógico, que eu gosto muito de trabalhar com ele, que para mim o multímetro analógico é o melhor, dos tempos para cá ele é o melhor que inventaram, eu acho. Mas aí vai de gosto em gosto, certo? Bom, vamos começar por esse cristalzinho aqui. Esse cristal é de 14,3 MHz, tá? Então, quando chega esse cristal aqui, para a gente testar ele, acaba sendo um incômodo. Por quê? Para quem não tem, né, osciloscópio. O que é o osciloscópio? O osciloscópio é aquele instrumento de medida que mede frequências, né? Se você não tiver um osciloscópio, você precisa ter um multímetro, um frequencímetro, ou apenas um frequencímetro, tá? Que você vai ter que medir ele. Para medir ele, não é difícil. Eu não vou estar passando essa aula aqui, uma porque também não tenho osciloscópio. Eu creio que daqui a um tempo eu estou comprando, daí eu posto a videoaula para vocês. Mas não é difícil medir ele. Você vai pegar uma ponta do osciloscópio, colocar no terra, certo? Uma ponta você vai colocar no terra, e a segunda pontinha você vai colocar um dos terminais de baixo do cristal, certo? E ele vai ter que dar 14,3 MHz. Se não der 14,3 MHz, ele está com problema. Beleza? Bom, outro teste aqui que a gente vai fazer, que possibilita a gente fazer, é você fazer análise visual. Como assim? Ver se não tem nenhum componente com problema, tá certo? No caso, esse capacitor aqui, vocês podem ver que está um pouquinho estufado, né? Então, o capacitor está estufado. Não perde tempo, vai lá, troca ele, vê se volta a funcionar. Vocês estão vendo que ele está estufado aqui, né? Então não perde tempo, volta a funcionar. Olha esses componentes que tem em volta dele aqui, que apresentam bastante problema também, certo? Pode ser que você consiga resolver apenas trocando esses componentes aqui, né? E pode ser também que você consiga recuperar a placa-mãe. Mas assim, o componente está com problema, né? Primeiro de tudo, você tem que olhar a fonte de alimentação do computador para ver se ela não está passando de voltagem, né? Você tem que ver que essas voltagens estão tudo certinho, onde é para ter 12 tem 12, onde é para ter 5 tem 5. Porém, você pega um computador que está com problema aqui e você vai medir a fonte, onde era para estar dando 5 está dando 7, ou onde era para estar dando 5 está dando 4, tá? Daí você vai ter que substituir a sua fonte de alimentação ou fazer manutenção dela. Enfim, chegou cristal para vocês, chegou essa parte aqui para vocês. Como que a gente, segundo teste, primeiro é o cristal, segundo é o capacitor, né? Análise visual, que eu vou estar representando pelo vermelho, tá? Faz a análise visual com os componentes.
beleza? Ah, não é análise visual, tá tudo bonitinho. Vamos pro circuito, vamos agora pro nosso amigo aqui, ó, o oscilador mesmo, que é esse grandão aqui. O oscilador, em geral, ele não é difícil de medir. Como que a gente mede ele? Prestem bem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Isso aqui, pelo menos no YouTube, eu não achei como fazer isso aqui. Você vai pegar a ponta de prova do multímetro, lembrando, com ele na escala de DC, certo? A escala de DC é essa aqui. Coloca ele na escala de DC, C10, tá? Daí vai de você. E coloca a ponta de prova preta num terminal aterrado, certo? A ponta de prova preta, para ficar bastante claro, eu vou desenhar ela aqui em cima do gerador como verde, certo? Então o verde vai ser o preto e o vermelho vai ser o positivo. Você vai medir, você vai achar, localizar nos circuitos aquelas bobinas, tá? Bobinas que geralmente é representado pela letra L, L1 ou L2 e assim por diante. Cara, chegou para você bobinas, chegou para você circuito gerador de clock, mede a bobina, é uma das mais importantes assim, tá? Por que acontece? A alimentação do circuito do oscilador é feita através dessa bobina, passa por ela para alimentar o circuito. Se passa pela bobina, a gente vai ter que estar tendo dos dois lados da bobina o mesmo valor, não é verdade? Lógico, é óbvio, né? Vai ter que ter o mesmo valor. Então, a gente vai ter que ter na bobina, você vai medir esse lado aqui, o vermelho aqui, ó. Você vai medir esse lado aqui, né? Vamos dar um exemplo que isso aqui seja uma bobina. Essa aqui é uma bobina. Esse lado aqui você vai ter que estar medindo e ele vai ter que estar dando um pulso de 3 volts. Beleza? Tem 3 volts no primeiro lado? Maravilha. Ah, e agora no segundo? No segundo você vai ter que ter 3 volts, a mesma coisa, não muda, tá? Mediu aqui, deu 3 volts, perfeito, tá? Belezinha, a sua bobina tá perfeita, certo? Agora, você mediu aqui, deu 3 volts, e você mediu aqui, deu, sei lá, 1 volt, 1 volt 5, pode ver que a bobina tá matando a tensão, e por isso não tá deixando chegar no oscilador. Se ela não deixa chegar, o oscilador não funciona e o circuito gerador de clock também não. Lembrando, o circuito gerador de clock, ele funciona por clocks externos da placa-mãe, ou seja, ele faz o clock do FSB, que é o barramento externo do processador, ele faz o clock da interface QPI, né, e HT-Link, ele faz o clock da DMI, que trabalha, que a ponte norte faz a comunicação com a ponte sul e assim por diante, e vários clocks aí, certo? Mas o principal mesmo é esse aqui. Então você vai medir na bobina. Tem 3 volts aqui? Maravilha. Tem 3 volts aqui? Maravilha também. Mas e se não tiver 3 volts aqui no começo? Daí já não é problema aqui, né? Daí é problema lá para trás, lá. Você tem que mede componentes que está lá atrás e tal. Mas hoje aqui a gente só vai estar falando mesmo do circuito oscilador de clock. O segundo teste, o terceiro teste aqui, você vai ter que pegar o datasheet do componente. Você lê a especificação do componente aqui, tá? E ó, esse aqui é um IS 09431583, tá bom? Mas em geral ele pode estar mudando. Pode mudar aí, tá? O que você faz? Você vem lá no nosso amigo Google, né? E digita lá a especificação do componente. Você vai ter que abaixar um documento chamado datasheet, né? E nesse documento datasheet você vai ter que achar um pino chamado VCC, certo? VCC ou
VDD, que é o pino de alimentação dele. Daí no pino ele vai estar dando uma especificação de quantos volts vai alimentado. Vamos dar um exemplo aí que seja 3 volts para ligar, certo? Você vai ter que ter no pino correspondente 3 volts aqui, tá certo? Você vai ter que ter no pino aí 3 volts. Lembrando, sempre a terra, a ponta preta do multímetro, e a ponta vermelha você coloca para medir. Cauê, mas está chegando tensão e ele não está trabalhando. Caramba, o que eu faço agora? Você vai pegar, né, o seu dedinho aí e vai colocar a mão em cima desse oscilador de clock. Se ele estiver esquentando muito, a ponto de você colocar o dedo e ter que tirar, cara, troca esse oscilador, né? Troca. Também ele pode estar apresentando o seguinte problema: fuga de tensão. Ou seja, você vai pegar a ponta de prova, você colocar na escala de DCV com ele ligado. Agora você vai inverter a ponta de prova preta, você vai colocar no terminal VCC, e a ponta de prova vermelha você vai localizar um pino lá no datasheet chamado GND ou ground, tá? Que é o terra. Se ele estiver dando menos de 0,2, ele tá bom. Se ele estiver dando mais 0,2, troca ele, certo? Ele está com fuga de tensão, daí você vai ter que trocar esse oscilador aqui, certo? Em geral vai ter vários outros testes, né? Que daí você vai estar olhando o datasheet e você vai estar vendo lá, mas eu passo os básicos, os principais aqui para vocês, tá certo? E lembrando, façam testes desses componentes em volta aqui, certo? Que aqui a gente vai ter diodo, a gente vai ter aqui resistor, vamos ter capacitor, resistores SMD, ele é do tipo SMD, eu já ensinei vocês a medir, né? É bem simples medir resistor SMD, não vou estar perdendo tempo de passar aqui. Capacitor é assim que você mede, você vai colocar uma ponta de prova do multímetro aqui e a outra aqui, na escala de X1, desculpa, X10, na escala de X10, né? Tá bem até marcando aqui com a escala de X10. Você colocando na escala de X10, ele vai ter que ter um pulso, você vai ter que ver no multímetro aí, uma corrente, uma resistência que fique mais ou menos no meio, certo? Então ele vai ter que ter uma resistência mais ou menos no meio, ou um pouco para cá, ou um pouco para cá. Lembrando, não pode dar nem aqui do lado e nem aqui do lado, tá certo? Tem que ter uma resistência assim. Feito isso, o capacitor tá perfeito, certo? Bom, espero que tenham gostado. É isso aí. Qualquer dúvida, falem comigo. Falou, galera. Tchau, tchau. Grande abraço.